Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar deste livro, que é um livro maravilhoso que eu comecei a ler e não consegui parar mais. É Algo a Dizer, uma biografia sentimental do Dr. Joaquim Branco, que é um ícone da medicina pernambucana e que mostra o outro lado dele, né? Médico do time de futebol e rei da vaquejada, campeão mundial da vaquejada. Ô, doutor Joaquim, esse negócio de campeão mundial da vaquejada é verdade ou é fake news? Não, é verdade, com documentação. Em 2003 eu fui representando Pernambuco como vaqueiro master depois de 50 anos. E foi em Caruaru, eu fui o classificado. E fomos para Itapebuçu, uma cidade perto de Fortaleza, e lá foi programado o primeiro campeonato mundial de vaquejada, convidando vaqueiros de outros locais. Lembro bem de alguns, um americano do Texas, um negão de 1,90 m, colombiano, uruguaio, paraguaio, Bolívia, e se reuniram 13 pessoas para saber quem eram os melhores vaqueiros. E eu tive a sorte com meu filho de derrubar os bois e ganhar esse prêmio do primeiro campeão mundial de vaquejada. Isso repercutiu muito porque nunca tinha tido um campeonato mundial. E o pessoal de Itapebuçu tiveram essa coragem de investir nessas pessoas que vieram de fora do país. E eu ganhei, 2003. A vaquejada é um esporte brasileiro ou é um esporte que tem em outros lugares? Ótimo isso. É o único esporte genuinamente brasileiro. Nasceu no Nordeste brasileiro, migrou para o Sudeste e Sul do país. Já tivemos no Rio Grande do Sul mostrando o que é vaquejada. E eles fazem lá o coléu. O coléu é um tipo de vaquejada diferente, mas é montado no cavalo, pegar na cauda do boi e eles lá botam atrás da perna para derrubar o boi. É a maneira diferente. No entanto, o Brasil ganhou muito quando caracterizou a vaquejada como esporte. Tivemos em Brasília para fazer essa gratificação de que ficamos como profissão. Então, vaqueiro é uma exposição em que o vaqueiro, o boi e o cavalo são os principais. Não há mais, quando eu menino, passei 25 anos sem correr vaquejada, porque eu tinha pena do cavalo que com as esporas saía sangue, a cortadeira tirava sangue, tinha um chicote que batia no cavalo, os bois caíam, às vezes arrancava a cauda do boi, o final da cauda do boi. Então fomos evoluindo e chegamos à conclusão que o esporte poderia ser verbalmente e legalmente realizada. Fomos a Brasília, o movimento foi grande. O que melhorou? Melhorou muito. Hoje a vaquejada no Nordeste tem mais público do que em jogo de futebol. Hoje em dia. E como é que a vaquejada está enfrentando aí a pandemia? Parada, porque não podemos agregar pessoas, né? Então ela está parada. No entanto, quem tem seus cavalos, quem tem seus vaqueiros, quem gosta, em casa está treinando, mas as vaquejadas estão paradas. Agora, o bom atleta de vaquejada é treinamento ou ele já nasce? Tem muito de genética, tem que nascer, agora tem que treinar. Mas na vaquejada, 3 são importantes: o vaqueiro, o cavalo e o boi. O cavalo é quase tudo, o cavalo bom. E o vaqueiro é treinar um pouco, é ter sensibilidade, é um treinamento hoje em dia, que eu quando menino corria boi era no duro, hoje é 40, 50 centímetros de areia para nós corrermos. Não há nenhum perigo hoje em dia, porque tem uma proteção de... Eu mesmo tenho uma fratura no dedo, fraturei um dedo como cirurgião, correndo boi. Hoje não há possibilidade, porque a gente não enrola a cauda na mão, enrola aqui num protetor. Se corre hoje em dia com protetor na cabeça, se corre hoje em dia com protetores no joelho. Tudo isso é para proteger o vaqueiro, o cavalo e o boi. Agora envolve muito dinheiro, né? Muito, está correndo muito. Um cavalo hoje em dia, essa semana, foi vendido por 300 mil reais. Outro por 500 mil reais para ser garanhão, reprodução. Quer dizer, está tomando um rumo muito grande, que é bom para o Nordeste, bom em termos financeiros. O que a vaquejada trouxe repentinamente foram os forróis, né? As grandes agregações das pessoas. Então eu via nas grandes vaquejadas as pessoas mais se divertindo,
no forró, no barzinho, do que na própria vaquejada. Hoje não, já está equilibrado. Então, nós vamos ter sempre a possibilidade de manter um esporte que genuinamente é brasileiro, é o único esporte. Futebol, basquete, tudo isso nós importamos. Vaquejada não, já estamos exportando o que é vaquejada. Agora nós vamos falar do médico. Doutor Joaquim, por que é que o senhor resolveu ser médico? É um destino. Eu, com 4 anos de idade, na fazenda, morando na fazenda, minhas irmãs foram me alfabetizar. E eu dizia a elas que eu queria ser cirurgião. Eu fazia o tratamento das feridas dos animais, dos bezerros que nasciam, nas vacas. Eu queria ser cirurgião. E minhas irmãs, as 4 irmãs que me criaram, literalmente me criaram, me tiraram da fazenda e me tiraram para estudar. E eu queria ser cirurgião. Para me convencer... De gente. Tratava dos bichos, mas queria ser de gente. De gente. E minhas irmãs me convenceram que para ser cirurgião tinha que ser médico. Então, eu tive que estudar. Estudei muito em Arco Verde, depois vim aqui para Recife estudar. Vida difícil, financeira, colégio não pago, mas cheguei lá para ser médico cirurgião. Então, era uma predisposição que eu não sei explicar, mas eu me lidou muito bem com a profissão que eu escolhi, João, muito bem. Agora, o senhor se tornou uma referência nacional da cirurgia de redução de estômago. Como é que ela entrou? Ela entrou da seguinte maneira, minha vida toda foi estômago, eu sempre fui cirurgião de estômago, cirurgião do tubo digestivo. E eu ouvi falar que tinha uma cirurgia para reduzir o peso das pessoas. Eu saí do Brasil e fui ver onde era. Fui treinar na Europa e lá vi, em Torino, na Itália, que já se fazia algumas cirurgias. Fui na Suíça também, algumas cirurgias para modificar o tubo digestivo e fazer a pessoa perder peso. Vim para cá, treinei, fui o primeiro cirurgião norte e nordeste a fazer a primeira gastroplastia, a plástica no estômago, vulgarmente chamada redução de estômago, e já estou com mais de 3.100 obesos operados nesses 24 anos que eu iniciei. Sempre como matuto, querendo ser mais produtivo, surgiu a cirurgia laparoscópica, a cirurgia que opera pelos buraquinhos. E eu fui treinar também, fui para Torino, fui para Milão, fui para a França para estudar como é que fazia. Treinei aqui em Cachorro e fui também o pioneiro nessas cirurgias que faz a gastroplastia, que é a cirurgia da redução do peso, por videolaparoscopia. Então, é um volume grande que eu tenho, são mais de 3.100 operados. Me dediquei muito a isso, mas nunca esqueci o outro lado do cirurgião, as outras doenças que eu faço as cirurgias. Mas essa realmente, vamos dizer, é o carro-chefe da sua atividade de cirurgião. Nos últimos anos, sim. Ela ocupa mais de 65% do meu dia a dia de cirurgia. Mas não deixo de operar outras coisas. Agora, doutor Joaquim, o que é negócio de obesidade mórbida? O nome é horrível, né? É ruim, mas ela é um pouco agressiva para fazer com que os obesos sintam-se realmente como eles se sentem, vivendo mal. O obeso se sente mal como físico, como psíquico e como funcional. Dificuldade de locomoção, dificuldade de viver com o companheiro, porque vem o ronco, vem a dificuldade no homem de fazer xixi, a barriga fica grande, tem pressão alta, tem diabetes, tem dores articulares. O obeso não foi, nós, o ser humano, não fomos programados para ter esse peso e carregarmos esse peso. E esse peso leva a uma menor quantidade de vida, porque as doenças associadas chegam, e também qualidade de vida, que é um dos fundamentos dessa cirurgia, é viver bem e mais. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Joaquim Branco. Doutor Joaquim Branco, eu sei de casos de pessoas que foram no seu consultório na esperança de fazer a cirurgia e o senhor desaconselhou. Quais são as condições ideais para que um obeso faça a cirurgia de redução de estômago? Só pessoa inteligente como você faz essa pergunta. 3 fatores são fundamentais: o cirurgião,
o cliente entender a cirurgia, é o psicossocial, e tiver ao redor dele, no entorno dele, pessoas que vão ajudar. Então eu digo que a cirurgia bariátrica, a cirurgia do peso, ela é a cirurgia física que o cirurgião faz, ela é psíquica e ela é social. Para chegar à cirurgia, não só é chegar no consultório, eu quero operar. Não, não. Há uma necessidade de atualizar aquele cliente. Ele vai passar por um psicólogo, uma psicóloga, uma nutricionista, um ortopedista, um pneumologista, um cardiologista. Por quê? Porque nós temos que saber como aquele ser humano está vivendo, o psicológico, a psicóloga, como é que está funcionando a alimentação, como é que está o coração, como é que está o fígado, como é que está o pulmão, tudo isso é necessário. Então essa convivência não é normal, chegar, marcar a cirurgia, não, em torno de 2 a 3 meses esse preparo. Quem correr atrás vai ser avaliado melhor. Essas avaliações vêm para o cirurgião vai discutir com o cliente e a família, não é uma cirurgia de uma pessoa, é uma cirurgia da família, que vai fazer com que aquele ser humano volte à normalidade. Aí sim se programa a cirurgia. Não é uma cirurgia de todo dia, é uma cirurgia de muita precaução, porque o resultado é excelente quando é bem indicado, João. Quando é mal indicado, não é. E demora, em média, quanto tempo uma cirurgia dessa? A primeira que eu fiz foram 7h30 no Hospital Alberto Seib. Hoje, em menos de 2 horas, nós operamos. Primeiro porque é por vídeo laparoscopia. Não abre a barriga nem fecha, é pelos buraquinhos. Segundo, eu trabalho e nós trabalhamos com muita segurança. São 2 anestesistas que ficam, são 2 instrumentadoras. Eu trabalho com mais 2 cirurgiões, que eu posso ter uma dor de barriga, passar mal. Tem 2 cirurgiões no meu quilate que continuam a cirurgia. E a estrutura hospitalar. A estrutura hospitalar é fundamental. No pré, no transoperatório, ou seja, durante a cirurgia e o depois. Eu digo que, brincando, mas é uma verdade, a cirurgia bariátrica me motivou muito a melhorar a minha qualidade de vida, quando eu vi que a cirurgia bariátrica é como um casamento civil sem direito a divórcio. Se o cirurgião se pretender operar aquele cliente, vai ter que manter sob assistência. 3 meses, 6 meses, 1 vez por ano o resto da vida. Porque nós vamos modificar a digestão dele, mas temos que modificar também e continuar a qualidade de vida dele. Porque todo gordo gosta de comer muito, né? Gosta, mas você sabe como é que muda? Quando você faz o termo grosseiro é redução de estômago, ele come menos, mas se sacia com aquela quantidade. A quantidade do alimento é que dá saciedade. Então eu conheço muitas pessoas que nos restaurantes, depois de operar, eu encontro, eles dão um chauzinho e me chamam, prato pequeno, pouca comida. Eu digo, e a saciedade? Doutor, eu já estou de barriga cheia. E barriga cheia é aquele que o olho brilha e que não há necessidade de comer mais. Mas isso tem que ser preparado no psicológico e, na verdade, pouca comida, boa satisfação. E o percentual dos que não resistem e acabam engordando de novo, é alto ou é pequeno? No início não era não. Agora, quando há uma quantitativa de pessoas operando, sendo operados, sem esses controles, há um percentual de 20% a 25% de reganho de peso. Mas nunca aquele peso que ele tinha. Nunca. Por exemplo, eles dizem perder peso. Não é perder, é se ver livre. Se ver livre de 30 quilos e depois se ele achar 8 quilos, 6 quilos, tudo bem. Agora ele não pode achar 25 quilos e só ter servido de 5 quilos desde o ato cirúrgico. Dizem também que alguns se tornam alcoólatras, né? Era um medo que nós tínhamos. Eu tive muito medo. Com esse número muito grande de 3.188 obesos operados, eu tive um obeso, foi um dos primeiros, um rapaz bonito, do olho azul, obeso, criado por vó. Operamos e ele desapareceu. Não consegui contato com ele, não consegui contato. 4 anos e meio depois, a avó dele me procura, que ele estava bebendo muito. Eles moravam numa cidade aqui perto, uma cidade importante de Recife, e eu fui lá. Conversei com ele, trouxe para o hospital, internamos ele, psicóloga, orientação, nutrição, e ele desapareceu. 4 anos depois eu soube que ele faleceu pelo alcoolismo. Era um medo que eu tinha, João, começar essa cirurgia, de trocar, quem eu operasse, trocar a comida por bebida. Não é tanto. Eles se tornam realmente gourmet. Escolher a comida e escolher a bebida. Por exemplo, Coca-Cola, cerveja é inimiga do obeso, porque volta a ganhar peso. Então vai tomar sua cachaçinha, aí a gente vai orientando, orienta a companheira, os filhos, os tios,
todo esse pessoal eu tento agregar, porque a cirurgia não só é operar, é conduzir o pós. E o conduzir o pós é isso. Agora, um dos principais resultados da cirurgia bariátrica é a volta da autoestima, né? Olha, isso é fundamental, fundamental. Eu tenho vários casos, um deles é de uma família aqui muito importante, a senhora muito obesa, mas o marido espetacular, a operei. Ela, 6 meses depois, chegou no consultório: doutor, eu estou muito feliz. E o marido lá, ele caladão, o marido. Eu perguntei por quê. Doutor, dia de sábado eu me arrumo todinha, vou para o shopping e passo. Eu disse: por quê? Para o povo olhar para mim. O povo olhar para mim. E o marido disse: doutor, eu vou atrás, tomando conta dela. Olha, tem um caso interessante que eu queria ficar firmado aqui hoje. O obeso mais obeso operado na América do Sul, nós operamos. Chamava-se Enéas Alvarez. Eu me lembro muito. Enéas tinha menos de 400 quilos, ele estava com 300 e poucos quilos. Operamos Enéas, caso diferente de todos, super obeso. Tivemos e super inteligente. Muito inteligente. Cativou toda a equipe, cativou inclusive a minha família de conversar. E ele não tinha um rim, ele era ruim de operar, mas nós fomos, internamos ele no Esperança e fomos, operamos. Diferente. O sonho dele era encontrar com Jô Soares, que eles eram amigos, e ele queria bater de frente com o Jô Soares. Depois de operado, ele foi diminuindo de peso, chegou a 170 quilos, e me ligou: doutor Joaquim, vamos a São Paulo com o Jô Soares? Aí o pessoal de Jô ligou e tal, mas depois disso, ele, nesse ínterim, ele teve um infarto e faleceu. Mas isso depois de 7 anos, quase 8 anos depois da cirurgia. Ele morreu porque ele não tinha um coração bom. Foi o caso em que o senhor operou com maior peso? Maior peso. E mais jovem e mais velho? Aos mais jovens eu tive um menino de 14 anos, super obeso, e mais velhos tive agora, recente, uma senhora, muito importante aqui na sociedade, 86 anos, andando de muleta, depois de andador, foi no meu consultório. Aí mandei o cardiologista examinar todos os pareceres normais. E ela disse: eu quero me operar. A família veio, mandei chamar, neto, tudo, assinou um termo, eu operei. Ela hoje está dirigindo carro. A idade não é fundamental, é o ser humano que está presente a você, que você saiba discernir o que é bom para ele. Nem todo cliente tem o perfil da cirurgia bariátrica. Agora, dependendo, caso é o caso, mas qual é o período de recuperação da cirurgia? Hoje é bom demais. Eu começava a operar os meus pacientes na segunda-feira, dava alta na sexta, que era abrindo barriga, gente gordo, hérnia, dor. Hoje, por vídeo laparoscopia, eu só opero dia de quarta-feira, os obesos. Sempre 3, 4. Quarta de manhã interna, quarta de manhã opera. Sexta de noite está em casa. E sábado está passeando. Então, a evolução da tecnologia... passeando sem comer. Não cabe mais comida. Não cabe mais, né? Pode ser só a qualidade. Sim, mas não tem... eu ouvi dizer que tem o obeso que o negócio dele é igual ao de Bolsonaro, é leite condensado. Bolsonaro gosta com pão, mas ele pega o leite condensado... Eu tive um caso desse e fui vê-lo na casa, antes da cirurgia. Ele fazia o seguinte... Não, depois da cirurgia. Ele fazia o seguinte: ele pegava 2 toalhas, botava no sofá, 2 leite condensado, tomava, deitava, suava, passava mal. Porque isso chama síndrome de dumping. É muito açúcar numa pessoa que perdeu peso. É uma sensação péssima, sensação de morte. Esse foi o único caso. Depois foi a psicóloga, nutricionista, ele melhorou muito. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Joaquim Branco. Doutor Joaquim, lendo o livro, eu descobri que o senhor foi médico do Atlético Mineiro. Como foi essa experiência do Atlético Mineiro? Muito ímpar. Em 1974, eu fui morar em Belo Horizonte, fazer o 6º ano de medicina. Eu me formei em 74, em 1973 eu fui para Belo Horizonte, morar na Santa Casa de Misericórdia, para estudar. Eu sempre quis estudar muito. E lá, eu já no primeiro ano de residência médica, treinando cirurgia, meu chefe cirúrgico, eu morava no hospital, aquele corre-corre, dinheiro pouco, andando de ônibus, ele disse: Joaquim, tu quer um emprego? Eu digo: estou doido para ganhar dinheiro.
Ele é doido pelo Atlético Mineiro, e Ney Lasmar era o ortopedista do hospital, e me apresentou a trabalhar, e ele queria fazer uma equipe ele cirurgião ortopédico, eu um cirurgião e o irmão dele clínico. Ótimo. Aí consegui o emprego, conheci o Brasil andando com um time de futebol, tive muitas experiências agradabilíssimas no futebol, conheci jogadores fantásticos. Toninho Cerezo, por exemplo, é um exemplo bem típico, se tornou muito meu amigo. E depois Mas foi um péssimo técnico no esporte, viu? Foi. Ele esteve aqui, me chamou para ser o médico com ele demorou muito pouco. Foi, porque era muito ruim, né? Não, como técnico sim, como jogador muito bom. Jogador, mas como técnico... E eu morava em Milão e ele estava jogando na Fiorentina e foi para jogar em Milão. Aí consegui falar com ele no hotel e tal, ele me convidou para ir para o jogo, era muito frio, eu disse, não, fiquei. Segunda-feira de manhã ele foi no hospital que eu trabalhava, quer dizer, eu aprendia no hospital. Ele foi uma sensação, o povo querendo conhecer ele, porque ele era ídolo no futebol europeu, muito bom jogador. E a última vez que eu tive contato com ele foi o problema do menino dele, que hoje é uma menina. Ele veio aqui em Recife, me telefonou, nós saímos para jantar, ele contou a história, mas que ele era bem convencido da transformação que o filho dele fez para feminino, e é um problema que ele absorveu bem. Tem uma palavra agora, de vez em quando aparecem umas palavras que ninguém nunca viu falar. Agora tem uma nova palavra, construção, não sei o quê. Quando bate cabeça, como é o nome? Contusão. É. A do Náutico jogando sábado. Agora o goleiro do esporte, o cara bate na cabeça, também tem que levar na ambulância. É consulsão, né? Como é? Convulsão. Contusão e convulsão que eles tiveram, ficar tremendo. Que é o edema cerebral. E no meu Náutico jogando esse fim de semana, os dois jogadores do Vitória se bateram, teve um afundamento de malar, ele teve convulsão. O outro que bateu, que era mesmo companheiro dele, quando voltou no segundo tempo, vomitando, também era uma contusão, o cérebro cheio de líquido e dá essa sensação. No seu tempo de Atlético Mineiro teve isso? Eu tive um caso só, a gente jogando em Belém do Pará, um jogador do Atlético passou mal e eu fui com o massagista. Cheguei lá, atendi e tal, tá morrendo, ele disse, não, ainda não. Eu disse, tá bom, vamos tirar. Quando fomos tirando ele para cá, o alambrado era bem pertinho. João Alberto, eu levei um tapa no pé do vidro, sabe quem? De um torcedor que estava assim na grade, pá, e eu porque estava atendendo o jogador. E esse jogador teve essa convulsão, vomitou, mas não teve trauma para ficar algum problema depois não. Mas diz que todo médico de time de futebol entra com água milagrosa, bota aí e fica bom. O senhor tinha água milagrosa também? Não, eu tinha um massagista que sabia tudo e fazia tudo, mas ali... Tem muito de futebol, né? Tem muito de futebol. Teve uma ocasião, João, que eu estava morando lá na Santa Casa, trabalhando no Atlético, e me viram muito triste. Inclusive, eu cito, eu muito triste e tal, o diretor disse, doutor Joaquim, por que o senhor está triste? Não, eu sou noivo, nunca mais vim ver minha noiva em Recife. 2 semanas depois chegou um bilhete de avião, eu vim aqui um sábado e voltar no domingo e ver minha esposa. Futebol fez isso comigo. Futebol abriu um leque de pensamentos que eu não tinha. Eu vi o futebol do outro lado. Eu fui o primeiro médico a ir lá em Goiás, no estádio de futebol dele, que estava inaugurando espetáculo. Aí nós fomos à inauguração desse estádio. Eu me deliciei, eu pedi para escrever lá no chão que eu fui o primeiro médico que fui naquele futebol lá em Goiás, em Goiânia. É muito interessante. Agora, médico do Náutico nunca foi, não? Não. Vai dar uma ajudazinha ao Náutico. Mas você soube do esporte, né? O treinador do esporte, que veio treinar o esporte, era o treinador do juvenil, onde eu trabalhava no Atlético Mineiro. Mas eu vim embora para cá em 74 e ele veio treinar o esporte. E me chamou, me localizou, não tinha celular nesse tempo e tal, eu fui para eu trabalhar no esporte. Eu recém-chegado em Recife, recém-casado, precisando ganhar um dinheirinho. Aí eu disse, olha, eu vou. Aí fui lá para ser contratado, porque ele era o treinador, queria que eu fosse. Aí eu volto para casa, entusiasmado, vou arrumar esse emprego. Aí minha esposa disse, qual é teu time? Eu disse, Náutico. Como é que tu vai ser médico do esporte? Eu disse, mas eu sou médico. Ela disse, e tu é ortopedista? Eu disse, não, eu sou cirurgião. Então não vai fazer uma coisa que você não faz todo dia. Aí eu não fui médico do esporte. Agora vamos falar do livro. O livro vai ter lançamento, doutor Joaquim? Nós estamos fazendo ele online para os rotarianos, somos 112 rotarianos.
cada um está comprando e esse dinheiro vai para o abrigo Cristo Redentor. É um abrigo que nós montamos, que nós mantemos e depois você vai nos ajudar, talvez você seja o presidente da abertura desse livro. Não, mas quer dizer, o senhor pretende, quando o coronavírus deixar, fazer um lançamento? Sim, sem dúvida, pretendo, com a ajuda de vocês. Porque, claro que tem os rotarianos, o senhor rotariano de destaque, mas tem os seus colegas médicos, tem os ex-gordos, tudo para ver lá, né? Tem, eles estão já aperreando lá no consultório, os ex-obesos já ficam sabendo, né? E eu vou ter que abrir para eles chegarem lá no consultório e ter o livro. Agora, o pai dessa criança foi Geraldo Freire, não foi? Foi, Geraldo, tu sabe, aquela figura ímpar, né? Meu amigo, meu conterrâneo ímpar lá. E pá. A pá é de noite. A pá é de noite, ímpar de dia. E nós estávamos um dia lá, conversando e tal, aí ele puxou o assunto, Joaquim, por que você não disse tanta história que você tem, história vivida, história que muita gente conheceu? Geraldo, eu nunca pensei nisso, um cirurgião vive em sala de cirurgia. Disse, não, vai daí, foi, me aperreou, me apresentou Ângelo Castelo Branco, está aqui. O livro, né? Um ano fazendo. Um ano, né? Mas realmente, como eu disse, eu estou lendo, é uma beleza, várias histórias, e depois eu vou checar se todas são verdadeiras, porque há controvérsia, muito bem ilustrada, né? Com várias fotos da carreira dele, como um grande cirurgião, como campeão mundial de vaquejada, que ele disse, mas eu não vi documentação aqui, mas vou procurar, e também como médico do Atlético Mineiro, e que realmente a carreira dele não foi perfeita, porque ele não quis ser médico do esporte. Um forte abraço, parabéns, doutor Jorge. Vamos esperar então, doutor Joaquim, para o lançamento do livro. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.